Olá, com a graça de Deus nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar de vingança. Ué, mas como assim você vai falar de vingança? Mas então você não vai falar da palavra de Deus? Sim. Ué, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Mas Deus não é Deus de vingança. Será que não? Vamos analisar um pouco as escrituras. Vamos ver se essa palavra vingança, muitas pessoas falam que Deus não vinga ninguém. Não existe essa palavra vingança. Então vamos começar no Salmo 99, no verso 8. Tu os escutastes, Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que lhes perdoastes, posto que vingador dos seus feitos. Então, o Senhor Jesus Cristo é um Deus de vingança, sim. Segundo aos Tessalonicenses 1, verso 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 1 aos Tessalonicenses 4. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Salmo 94. O Senhor Deus a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Isaías 35, verso 4. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Isaías 59, 17. Porque se revestiu de justiça de alcoraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, tomou vestidos de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. Isaías 34, verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano das retribuições, pela luta de Sião. Esta foi uma das escrituras que o Senhor Jesus Cristo leu dentro do templo. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Isaías 63, verso 4. Porque o dia da vingança estava no seu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías 47, verso 3. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não farei acepção de homem algum. Em São Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Números 31. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois recolhido serás os teus povos. Falou, pois, Moisés ao teu povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra. Saiam contra os midianitas para fazerem vingança do Senhor nos midianitas. Jeremias 46, 10. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos.
dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e far-te-á e embriagar-se-á com sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Miqueias 5, verso 15. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, ó forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. Deuteronômio 32, 41. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Jeremias 9:9. Porventura por essas coisas não os visitará? Diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Jeremias 5, 29. Não castigará eu essas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Jeremias 50, verso 28. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Levítico 26, verso 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntando-os estarei às vossas cidades. Então enviarei peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Você está falando no Antigo Testamento, mas tem no Novo também, irmãos. Em Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E a outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, é vingador, sim. O Senhor Jesus Cristo diz que não é para nós vingarmos. A vingança pertence a Deus. E nós não devemos vingar. Então, nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Aqui aos Romanos 12, verso 19, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Josué 24:19 está escrito assim: então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O que é transgressão? O que é o pecado? Pecado é pregar doutrina errada, crer em doutrinas feitas por mãos de homens. Esses pecados carnais, Jesus Cristo já morreu na cruz por eles, para nos perdoar desses pecados carnais. Pecados que às vezes nós não conseguimos controlar, mas o pecado de doutrinas erradas, isso é pecado contra o Espírito Santo, não será perdoado. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui, Deuteronômio 6:15, 6:14 está escrito assim: não seguireis outros deuses. Mas essa aí foi para o povo lá da época da lei, que seguiu outros deuses dos povos que ouvem a roda de voz. Hoje também as pessoas estão seguindo outros deuses. O Deus da luxúria, o Deus da vaidade, o Deus da doutrina errada, a doutrina de homens. Esse é outro Deus também. Deus não perdoará isso, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus
se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massã. A mesma coisa está acontecendo agora. As pessoas estão atentando ao Senhor Jesus Cristo com doutrinas erradas. As pessoas têm medo, mas não obedecem. Não tem o temor da palavra do Senhor. Tem medo, mas não teme a palavra do Senhor. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio para irar-se. Veja, irmãos, ele é tardio para irar-se, grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor e o Líbano se murcha. Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas morrerem por desafiarem pessoas, desafiar crentes, desafiar cristãos, evangélicos, pastores, mesmo que sejam crentes errados, pastores errados, nós devemos respeitar o homem de Deus. O rei Davi, ele respeitou Saul. Ele não tocou na orla do vestido de Saul. Nas escrituras está escrito assim: não toqueis os meus ungidos. Não toqueis os meus ungidos. Muitas pessoas morreram por tocarem seus ungidos. Seja quem for, respeite. Aqui nós temos um outro exemplo aqui também de Eliseu. Temos um outro exemplo aqui de Eliseu. Quando Eliseu, depois daquele manancial, quando ele pôs sal na água e a água se tornou doce, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, tem pastores aí que às vezes amaldiçoam e a maldição dele pega. Ungido do Senhor, maldição pega, irmãos. Veja aqui o que aconteceu com Eliseu. Então subiu dali a Betel. Subindo ele pelo caminho, veja que se Deus não é Deus de vingança, irmãos. Deus é um Deus de vingança, sim. Ele usa de vingança, até os seus profetas fazem isso. Então subiu dali a Betel, subindo ele pelos caminhos, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Crianças, irmãos. Crianças, zombando de Elias, de Eliseu, e zombaram dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Veja, irmãos, o Deus de vingança aqui amaldiçoou no nome do Senhor crianças. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Vejam, irmãos, se Deus não é vingador, criança. Deus não poupou nem as crianças. Davi, o filho de Davi, ele colheu tudo aquilo que ele plantou. Ele ficou contra seu pai e morreu. Todos que foram contra Davi
tiveram suas vinganças. Todos foram vingados, irmãos. Deus é Deus de vingança, sim. Quando Davi perdeu seu filho Absalão, Joabe falou algumas verdades para o rei Davi. Veja, irmãos, o quão é perigoso a gente estar próximo de pessoas ungidas de Deus. E como Deus é vingador, não passa nada pelos olhos do Senhor. Tudo que você plantar, você vai colher. Veja aqui o que Joabe falou para Davi. Davi estava chorando por causa de Absalão. Veja, Joabe falou a verdade. Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tomou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade como povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Então, Joabe aqui, ó, vocês vão ler aí nas escrituras aí, em 2 Samuel 19, Joabe falou algumas verdades. Então Joabe ao rei em casa disse: hoje envergonhastes as caras de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida. E Joabe falou: seu filho é mais importante do que as pessoas que morreram? E isto no momento não fez nenhum efeito para Joabe, mas no futuro, irmãos, Deus cobrou de Joabe. Veja que Salomão matou Joabe mais à frente. Veja, Joabe pagou. Foi vingado o Senhor Jesus Cristo. Então, e veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, esse que está junto ao altar. E enviou Salomão Benaia, filho de Jeolada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia no tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o Senhor, rei daí. Disse ele: não, porém, aqui morrerei. E Benaia tomou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe. E assim me respondeu, e disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Veja, irmãos, então Deus é um Deus de vingança? Sim. Eu vejo muitas pessoas dizendo que Deus não vinga, que não tem essa palavra vingança na Bíblia. Então tem no Antigo e no Novo Testamento. E tudo que você fazer aqui, irmão, vai ser cobrado de você. Davi, tudo que Davi plantou, ele colheu. Davi não perdeu a salvação dele. Um exemplo de Davi não perdeu a salvação, mas ele colheu. O apóstolo Paulo, ele não perdeu a salvação dele, mas ele pagou tudo que ele devia, aquelas perseguições. Paulo pagou tudinho. Ele teve a sua cabeça decepada. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o que aconteceu com Pedro? Morreu pregado em uma cruz e de cabeça para baixo. Apóstolos que saíram arrastados a cavalo até morrer. Então foram cobrados tudo aqui, os pecados são cobrados tudo aqui. Para aquelas pessoas que ainda têm salvação ainda, muitos pagam aqui e ainda vão para o inferno. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, continue nos seguindo
passe este vídeo para quem necessita deste conteúdo. Dê o seu like é muito importante. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.